Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Que o Espírito de Deus, neste exato instante, venha sobre todas as pessoas interessadíssimas em fazer a vontade de Deus. E é isso que faz a diferença. É isso que faz os escolhidos terem sido escolhidos. E os não escolhidos são descartados. Quem faz a vontade de Deus se faz escolhido por Deus. Quem não faz a vontade de Deus, obviamente, é deixado de lado. Bem, é sobre isso que eu queria falar. Nós falamos ontem a respeito de Jó. Então, Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não tinha o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Jó não ouviu a voz de Deus como Abraão, como Isaac, como Moisés, como Davi. Não. Jó ele obteve informações de Deus pela boca, obviamente, de seus pais. E ele cresceu com um caráter temente a Deus. Um caráter temente a Deus. O que é ser temente a Deus? Temer a Deus é obedecer a sua voz, é deixar de fazer o que é errado e fazer o que é certo. Mas como que eu vou fazer o que é certo e o que é errado? Ô bispo, diga lá para mim o que é certo e o que é errado. Presta atenção, você sabe. Todos nós sabemos. A nossa consciência, Deus nos deu uma consciência. Sabe, quando você faz uma coisa errada, nós fazemos alguma coisa errada, imediatamente a nossa consciência lateja. Ela dá sinal ou sinais de que fizemos algo errado. E a gente sabe disso. E quando nós estamos para fazer alguma coisa errada, não fizemos ainda, mas quando estamos para fazer alguma coisa errada, a consciência acende a luz amarela. Atenção, atenção! É isso aí. Então, por exemplo, por falar em sinal amarelo, veja só, quando a pessoa obedece à lei do trânsito, às leis do trânsito, que apesar de elas terem sido feitas não apenas para corrigir as pessoas, para as pessoas terem um respeito para com as outras pessoas, o direito das outras pessoas, mas também usam as leis do trânsito para arrancar dinheiro das pessoas, que é a velocidade, num lugar que tem condições de ir a 60 quilômetros, eles colocam 30 quilômetros, 40 quilômetros, justamente para a pessoa se esquecer, então passar e ser multado. Bem, de qualquer forma, na lei do trânsito é assim, se você desobedece, você paga a multa ou vai bater com o carro, pode acabar no hospital e até mesmo no cemitério. Não é assim que a lei do trânsito... A lei dos homens é assim. Você falhou, você vai para a cadeia, ou vai ter que pagar a multa, ou vai ter que pagar isso, Essa é a realidade, é a lei que os homens criaram. Ora, se a lei dos homens pune aqueles que são rebeldes, desobedientes, imagine a palavra de Deus, a voz de Deus, que é a voz do caminho certo, do que é reto, do que é verdadeiro, do que é justo. A voz de Deus que nos leva ao caminho da vida. Jó, ele temia a Deus e por isso obedecia a palavra de Deus, aquilo que ele sabia de Deus. Por isso ele foi um homem bem-aventurado.
ele foi abençoado, Deus o abençoou sobremaneira, porque ele era um homem que obedecia à voz de Deus. Agora, o que tem acontecido? Por exemplo, você vê um homem fazendo muitos milagres, expulsando demônios, fazendo muitas maravilhas, e você acha assim, poxa, aquele homem ali é mesmo homem de Deus, porque ele faz milagres, ele faz coisas extraordinárias. Aí é que você se engana. Às vezes a pessoa faz extraordinários milagres por causa da sua fé. Ele manifesta aquela fé em o nome do Senhor Jesus, quer dizer, usa a autoridade do Senhor Jesus, usa a fé que o Espírito Santo lhe dá, e aí ele faz grandes milagres. Só que Jesus disse, nem todo, é muito forte isso, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o que é a vontade do Pai que está nos céus? É você, mesmo que você não tenha uma experiência, não tenha tido a experiência com o Espírito Santo, não tenha recebido o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ainda assim, você é uma pessoa que tem uma consciência. Consciência do que é certo, consciência do que é errado. Você tem, é ou não é? Todo mundo sabe disso, todo mundo tem. Então, se você tem consciência de fazer o certo e faz o certo, então você está, de certa forma, obedecendo a palavra de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. Você não faz melhor porque você não conhece ainda o que é melhor, o que Deus quer que você faça além disso. Mas o pouco que você sabe do que é certo e você obedece, isso, amiga e amigo, o faz justo diante de Deus, porque você obedece à lei da consciência. Mas, infelizmente, as pessoas não dão atenção à consciência. Há pessoas que pouco se importam com a sua própria consciência. Elas querem viver na gandalha. Elas querem satisfazer o desejo do coração, as suas vontades, suas cobiças, e, consequentemente, elas colhem os frutos disso tudo. Bem, Jesus disse, ninguém vai entrar, nem todo, porque no universo daqueles que são religiosos, que chamam Jesus de Senhor, Senhor, que oram, que ministram a cura, a libertação e etc., ele faz uma grande obra, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é porque nós temos a autoridade de pregar o evangelho em o nome do Senhor Jesus, que nós temos o direito de andar errado, de fazermos aquilo que é errado. Não é porque eu faço uma boa obra de um lado, eu tenho o direito de fazer uma má obra pessoal do outro. Não, minha amiga. Eu também estou incluído nesse contexto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Imagine o peso, o peso da balança com respeito à minha pessoa. Porque eu sou pregador do evangelho, todo dia eu estou pregando o evangelho, todo dia eu estou ensinando, estou orientando, enfim, orando, enfim, falando o nome do Senhor. Mas se eu não obedeço a palavra dele, Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Por quê? Porque não faz a vontade do Pai. Então, amiga e amigo, pense nisso. Raciocine. De repente você é aquela criatura que já está se aprontando para ir para a igreja. Não sei onde é que você mora, mas talvez você esteja já se aprontando para ir para a igreja cedo, na reunião das primícias. Talvez você tenha sido uma pessoa fiel à sua igreja, à sua denominação, à sua religião.
Você é uma pessoa fiel à sua religiosidade. Mas se você não faz a vontade do Pai, e a vontade do Pai, eu já falei, é você ouvir e obedecer a palavra dele. Mas mesmo que você não saiba a palavra dele, você tenha consciência de saber o que é certo e o que é errado. Então, faça o que é certo. Então, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo. Jó, que não conhecia a Deus, mas era homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que fugia do mal. Fugir do mal é fugir do pecado, fugir do ambiente sujo, imundo, fugir daquilo que não presta, daquilo que contraria a vontade de Deus. Isso é fugir do mal. Então, a pessoa obedece a palavra de Deus, então ela é abençoada. Ela tem, se ela mantiver assim a sua vida, ela vai entrar no reino dos céus, porque ela não somente diz Senhor, Senhor, mas também faz a vontade do seu Senhor. Essa é a realidade. E, na realidade, Jesus só é Senhor daqueles que o servem. Deus só é Pai daqueles que ele gerou. O Senhor Deus só é Senhor daqueles que o servem. Não significa dizer que você tem que ser um pastor, uma pastora, um missionário, nada disso. Mas você, com a sua conduta, seu comportamento ético, na sua casa, em primeiro lugar, na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde quer que você vá, você é aquela pessoa que é identificada como uma pessoa íntegra, reta, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Esse é o caráter que agrada a Deus e esse é o caráter que nos faz chegar e entrar no reino dos céus. É difícil, bispo? É difícil porque a porta que conduz ao reino dos céus é estreita. A porta é estreita. E Jesus disse, são poucos os que acertam com ela. Por quê? Porque ninguém quer pagar o preço, ninguém quer sacrificar o seu eu, ninguém quer sacrificar sua vontade, suas cobiças, seus desejos, suas concupiscências. Esse que é o problema. Mas as pessoas têm o direito de escolher entre Deus e o diabo, entre obedecer à palavra de Deus ou obedecer às suas intenções, aos seus corações, seus desejos, etc. Cada um tem o seu direito, sua liberdade, né? Deus é democrático, ele nos dá, ele é rei, mas não é imperador, não é impositor, não, ele é rei, mas deixa que os seus súditos façam as suas próprias escolhas. Nem os anjos ele impôs a vontade dele. Satanás e os demônios sabem disso. Então, amiga e amigo, ele é Deus, é Senhor, é Rei, mas não impõe a vontade dele a ninguém. Mas quem se sujeita à vontade dele, esse tem o prêmio de ser o vencedor. O prêmio do vencedor é entrar no reino dos céus e viver a eternidade com o Rei, Senhor da justiça. Graças a Deus. É isso que nós queríamos falar para vocês. Deus abençoe a todos vocês e até daqui a pouco. E hoje, não se esqueça, nós começamos aquela campanha contra a maldição. Se você é aquela pessoa que foi amaldiçoada e carrega a sombra da maldição está sobre a sua vida, então vamos eliminar esse problema através da fé nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.